Olá, abençoados. Graça e paz. Mais uma vez passando aqui no canal para deixar uma mensagem aí para os amados irmãos. Sempre agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like na mensagem, compartilha, para que outras pessoas venham a ter o entendimento da palavra de Deus com a mente de Cristo. E é sempre um prazer se reunir aqui com vocês através desse canal. E nossos últimos 2 vídeos aí foi falando, explicando o diabo da Bíblia e a mentira do diabo do pastor, e também o Satanás da Bíblia e a mentira do Satanás dos pastores. E estamos aqui mais uma vez, sábado. Hoje eu não fui lá para o sítio lá da minha mãe e resolvi ficar aqui. E aproveitando, teve um abençoado aqui que fez um comentário e pediu para mim explicar Romanos 8:11, e eu vou tentar explicar, né? E hoje o nosso vídeo vai ser só ler Romanos 8, e eu vou ler não somente o 11 que ele pediu, mas eu vou ler o Romano 8 completo. Antes, porém, todavia, contudo, eu vou ler aqui o comentário aqui dos abençoados aqui. Flávio Ferreira, ele falou: explica Romanos 8:11, por gentileza, irmão Lira. Vou tentar, né? Vou tentar explicar Romanos, não só Romanos 8:11, porque você só pode ter entendimento das coisas. Muitas vezes se faz necessário você ler muitas vezes o capítulo inteiro para que você venha ter o entendimento. E se você lê texto fora de contexto, aí você dá o entendimento, né, que muitas vezes você se perde justamente por causa disso, que é exatamente o que os pastores fazem, né? Ele lê somente um texto, aí interpreta aquilo ali literal e manda as pessoas esperar. E na verdade, como eu sempre explico, a Bíblia não tem mais nada para tu esperar. Nada da Bíblia, para começar, não foi escrita para nós. Nós não existia. Isso já está com milhares e milhares de anos. E como eu expliquei, todas as cartas, todos os livros da Bíblia têm um emitente e um destinatário. E esse emitente não somos nós. E pior, o destinatário também. No sentido de fazer, aguardar, dar, receber. Não. A Bíblia é um conjunto de livros históricos que você tem que ler para entender, mas que não tem mais nada para tu esperar, porque eles lá esperavam, aguardavam, porque eram profecias que eles estavam vivendo antes da profecia se cumprir. Então eles lá estavam aguardando. E nós, não somente nós, mas do ano 70 para frente, todas as gerações do ano 70 para frente, nunca, jamais era para dar dinheiro a ladrão, não era para esperar Jesus, não era para dar nada para ninguém por ladrão, não é para fazer, não é para subir monte, não é para esperar, não é para dar, não é para receber. Por quê? Porque nós já temos tudo.
É para viver só por fé. Por fé que nós já temos tudo, abençoado. Não tem nada para tu esperar. Nada, 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 abençoado, nada. E a vida eterna, Lira? Nós já temos a vida eterna. Ele disse lá para o discípulo, por discípulo dele, há milhares de anos, ele disse, quem crê em mim tem a vida eterna, não terá. Então eles lá que criam nele já tinham a vida eterna. Tu imagina nós que somos depois do Tetelestai. Nós não só temos a vida eterna, abençoado, como nós já estamos vivendo a vida eterna aqui, agora. E quando nós morrer, quando esse corpo terreno, quando esse tabernáculo do qual Paulo chamou, esse edifício, quando esse edifício cair, padecer, a nossa vida eterna é no Espírito. E nós vamos continuar vivendo eternamente. Aonde? Lá no paraíso. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Então, abençoado, olha, então eu vou aqui, né? Eu vou aqui tentar explicar aí para o Flávio Ferreira e todos os amados irmãos que me ouvem, principalmente as crianças e o adolescente, para que não seja enganado. Primeiro, o entendimento da Bíblia, toda ela é espiritual. Homem não ressuscita. Essa carne, como ele disse lá para os discípulos também, de nada se aproveita, mas o Espírito já estava pronto. Então, as pessoas lerem texto fora de contexto e ainda estão acreditando que vão ser ressuscitados. O Haroldo Lira vai ser ressuscitado. O Flávio Ferreira vai ser ressuscitado depois de morrer. Abençoado, você depois de morto, você vai para o inferno. Tu vai para a sepultura, para o Sheol, para o mundo dos mortos. Vieste do pó e ao pó retornarás. E o Espírito vai voltar da onde veio. Nós já estivemos lá. Se você não pode voltar de um lugar sem ter vindo, abençoado. Ou então, Eclesiastes 12:4 é mentira. Então, olha, deixa eu ler aqui primeiro Romanos 8:11, como o Flávio Ferreira aí me pediu. Eu vou só ler aqui, né? E depois eu vou ler o texto e o contexto e vou ler Romanos 8 completo para que você tenha um entendimento. Certo? Que essa ressuscitação aqui não é do Flávio, não é do Geraldo Moraes, não é do Haroldo Lira. Entende, abençoado? Gente não ressuscita. Ser humano não ressuscita. O único que ressuscitou foi ele, que tinha que voltar ainda em carne, porque senão os discípulos não iam crer, porque espírito ninguém vê. Deus é Pai dos espíritos. Então, sem muitas delongas, 8 minutos, Romanos 8:11. Se habita em vós, antes, porém, todavia, contudo, né? Como eu já te expliquei, isso aqui é uma carta aos romanos. Nós não podemos aplicar isso aqui em nós. Por que, Lira? Porque nós estamos depois do ano 70. Nós estamos depois de tudo consumado. Isso daqui já se cumpriu. E eles aqui? Eles estavam aguardando. Então Paulo está falando com eles lá. Não está falando comigo e não está falando contigo. Nós não existia. Entende, abençoado? Então, Paulo falando aos romanos. Falando aos ouvintes deles lá na época de Paulo, na geração dele. Entende, abençoado? Isso daqui é anos 55 a 57 ainda. É a consumação da escatologia. Disso daqui que Paulo estava falando, seria só no ano 70, a consumação disso aqui. Paulo aqui está pregando aquilo que foi revelado a ele, e que tudo era para o futuro. E esse futuro era o ano 70, que Paulo não viu. Paulo morreu antes, foi decapitado.
Então, olha, João, o Flávio Ferreira, olha, Romanos 8:11. Se habita em vós, vós quem? Em mim, em tu? Não, tá falando com eles lá. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, Paulo está falando com eles lá, olha, se vocês têm o Espírito de Deus, aquele Espírito que ressuscitou a Jesus entre os mortos, esse mesmo Espírito que já está em vós, e que não era em todos, por isso que ele diz, se habita, se, porque tem gente que não habita. Lá tinha trigo e tinha joio. Então ele está dizendo, se habita em vós o Espírito daquele, ou seja, o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Então, preste atenção. Jesus de Nazaré, ele veio no cumprimento da lei e dos profetas, certo? Então, todos aqueles que viviam sob a lei, que viviam antes da consumação de todas as coisas, antes da queda do templo, né? Que foi o cumprimento da profecia de Daniel 9:24 e Mateus 24:34, né? Todos eles estavam mortos. Mortos em quê? Em delitos, em seus delitos. Por causa de quê? Por causa da lei de Moisés, que era o ministério de condenação e morte. Então, dito isto, né? Tentando te explicar, eu vou começar a ler aqui de Romanos 8:1, certo? E que isso é uma revelação que foi dado a Paulo e que ele estava passando para eles. Mas eles todos estavam aguardando a consumação de todas as coisas. Entende, abençoado? Como eu já expliquei para vocês, né? Na cruz, no Tetelestai, todas as coisas espiritualmente, né? Ela se consumou. Ela se consumou. Antes, porém, todavia, contudo, juridicamente, vamos dizer assim, né? Terreno, juridicamente, a lei ainda permanecia de pé. O templo, que era o maior símbolo da lei, permanecia ainda de pé. Por quê? Porque ainda faltava a profecia de Daniel 9:24, a invasão do Império Romano a Jerusalém e a queda do templo. Então a lei, juridicamente, ainda se permanecia de pé. E também ainda era necessário se cumprir a profecia de Mateus 24:34, do qual ele disse que tudo não passaria desta geração. Esta geração, a geração que ele falou lá, a que ele estava vivendo, que hoje para nós foi aquela, que já está com quase 2000 anos. E o que a religião faz? Volta tudo para o futuro. E aquilo que já aconteceu, eles estão esperando e mandam vocês esperar, para te roubar a vida inteira. Então, dito estas coisas, vou ler para você aqui, o Flávio Ferreira, e para todos aqueles que vão ter acesso a esse vídeo, Romanos 8:1. Paulo falando a eles, aos romanos, revelando o mistério que estava oculto de todas as gerações. Entende? Mas que eles ainda estavam aguardando. Então Paulo começa a admoestar a eles, olha, aos romanos,
Agora, pois, Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, Paulo está revelando a eles que quem estava em Cristo Jesus, né? Quem estava na nova aliança, quem estava no ministério do Espírito, já não tinha nenhuma condenação para eles. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida, se referindo ao Espírito de Deus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, antes da revelação de Paulo, todos eles estavam mortos. Eles estavam mortos em pecados, né? Devido à lei de Moisés, que era o quê? O pecado, a transgressão da lei, o não cumprimento da lei. Então, como ele veio no cumprimento da lei e ele cumpriu toda a lei, então deixou de ter pecado para Deus. Entende, abençoado? Deixou de ter pecado, porque o pecado era a transgressão da lei. Então, como ele cumpriu a lei, então não tinha mais condenação contra eles. Nós nunca tivemos pecado. Nós nunca tivemos condenação. Nós nunca fomos julgados. Nós já nascemos justificados. Por que, Lira? Porque nós somos depois de tudo consumado. Somos depois de tudo feito. E o que nós temos? Bebendo, fumando, se prostituindo. Obra da carne. Obra da carne, da carninha. Friboi. Que eles aqui viviam sobre o pendor da carne, só que era pecado para Deus ainda. E agora não é mais. Agora é tudo que que você plantar, tu vai colher. Não tem mais nada a ver com Deus. Então, 3. Porquanto o que fora impossível à lei. Então a lei, né? A lei era sombra, era tudo sombra. A lei era impossível qualquer homem cumprir as 613 mandamentos e ordenanças. E que ele enviou o seu filho para cumprir a lei. Porque se a lei não é cumprida, não passaria o céu, não passaria a terra e não se faria tudo novo. E tudo isso já aconteceu. Já passou o céu, já passou a terra, né? Já caiu as estrelas, a lua, que não é essa lua que o pastor está esperando cair na cabeça dele. Então, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, olha, então a lei, né? A lei era um ministério de condenação e morte, e era dente por dente e olho por olho. E eles lá na época da lei, eles tinham que usar a carne para poder se justificar a Deus. E para isso, eles teriam que cumprir 613 mandamentos, que para o homem era impossível. Entende, abençoado? Então a lei, ela estava enferma pela carne, porque eles não conseguiram cumprir. Então, porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus, na carne o pecado. O que é Deus condenar na carne o pecado? Através da morte dele, daquele judeu, o Jesus homem, o Jesus carne. Então ele condenou através da morte do filho.
Então, no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. E o que era o pecado? A transgressão da lei. Então, ele condenou o pecado que foi a lei de Moisés através da carne de Jesus, da morte de Jesus. 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, Paulo está dizendo para ele lá, e Paulo diz nós, quando Paulo diz nós, né? Não está falando comigo nem contigo, abençoado. Ele está se incluindo. Paulo está falando aos romanos e Paulo está se incluindo, ó, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Entende? Que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, no 5 ele diz, porque os que se inclinam para a carne, essa carne, né, como vocês sabem, se refere ao homem terreno. Essa carne do que Paulo fala, do que a Bíblia fala, se refere ao homem terreno, se referem ao Haroldo, ao José, ao João, ao Flávio, e etc, e etc, e etc. Se refere à pessoa física. Entende? Isso é que é a carne. Porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então Paulo está fazendo uma comparação aqui, né, entre o homem terreno e o espiritual. Então quem quer andar na carne, né, cogita as coisas da carne. A prostituição, a avareza, o ciúme, a inveja, o homicídio e assim sucessivamente. E quem se inclina para o Espírito? Temor a Deus, tem entendimento, não tem igreja, não tem pastor, não conhecer mais Jesus segundo a carne, que ele fala lá em 2 de Coríntios. E se antes conhecemos Jesus segundo a carne, agora, quando ele falou lá, não conhecemos mais desse modo. Por quê? Porque ressuscitou, abençoado. Aquele Jesus segundo a carne acabou, desapareceu, não tem mais. Jesus de Nazaré, não é nem para você falar mais de Jesus de Nazaré hoje, a não ser lendo a Bíblia. Não tem mais, abençoado. É Deus único em todos. Todos quem? Toda a humanidade? Não, todos os eleitos. Aqueles que têm o Espírito de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus, ô Flávio Ferreira, esse tal não é dele. Esse tal não é dele. E quem tem o Espírito de Deus está morto para a carne. É o que Paulo vai dizer aqui. Então, Romanos 8,6, ó. Porque o pendor da carne dá para a morte. Então, essa é a morte. Essa é que é a morte do qual ele se refere aqui no 11. Então, eles lá ainda estavam aguardando. Então, eles estavam mortos. Por causa do pecado, eles estavam mortos. Então ele diz, ó, porque o pendor da carne dá para a morte. E que isso daqui é uma revelação que Paulo tá levando a eles. E que vocês têm que entender que como eles aqui estavam antes do ano 70, estavam antes da volta de Jesus, estavam antes da consumação do cumprimento de Mateus 24, 34, que aquela geração seria só no ano 70, e aqui ainda está no ano 55 a 57,
Então, eles estavam mortos. E nós nunca estivemos mortos, ô Flávio Ferreira, porque nós não conhecemos o pecado. Quando nós nascemos já não existia mais pecado. Que pecado? A transgressão da lei. A desconciliação do mundo. Através da desobediência de Adão. Então, por causa disso, eles lá, nós não. Quando nós nascemos, já nascemos com tudo abençoado. Só para viver por fé. Só crer. Crer naquilo que já foi consumado. Não é para fazer, não é para pedir, não é para dar, não é para receber. Nada. Porque tu já tem tudo. Ele já te deu tudo. Ele já fez tudo. Foi no teu espírito. Ele já mora em você. Ele já está em tu. Aquele espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele já habita em mim, já habita em tu. Então nós não conhecemos a morte. Nós não conhecemos a morte. Nós já nascemos ressuscitado, justificado, purificado, uma nova criatura, sem pecado. Entendeu, abençoado? É no espírito. E como é que eu não tenho pecado e estou bebendo, estou fumando, estou pulando, estou... Abençoado. De novo, isso é obra da carne. Que é contigo agora, não tem nada a ver mais com Deus. Tudo que tu semear, tu vai colher. Tu tem que semear, que plantar coisas boas. Coisas boas. Entendeu? Pra quê? Pra viver em paz. E tudo isso que nós semeamos não tem nada a ver com Deus, tá? Esse negócio de tu dar uma cestazinha básica ali, dizendo que tá agradando a Deus, não tem nada a ver com Deus isso daí. Tu tá plantando coisa boa para colher coisa boa. Tu tá respeitando as pessoas, né? E é claro que quem é de Deus, né? Quem é de Deus não vai querer fazer mal, não vai querer... Muito embora tenha o diabinho aqui, esse diabinho, né? Que é a nossa carne, que está ao nosso derredor. E que você tem que andar no espírito, né? Para não dar lugar a esse diabo que está ao nosso derredor. Para onde nós vamos, tem que levar esse diabinho. Não pode botar ele dentro de uma caixa de fósforo. Se tu for para o Maranhão, tem que levar. Se for para o Rio, tem que levar. Se for para os States, tem que levar. Para onde tu vai, esse diabinho está ao teu redor, pessoal. Que é tu mesmo. Então, ó. Porque o pendor da carne dá para a morte. Se referindo o quê? Hoje é as obras da carne, né? Dá para a morte. Você anda brigando com todo mundo, insultando todo mundo, fazendo confusão com tudo. Traz de confusão no trânsito. Pendor é para a morte. 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Então, antes, né? Antes da revelação de Paulo, eles usavam a carne para se justificar a Deus e que nunca chegaram em lugar nenhum, porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Fazia 2 pontos e tropeçava no outro. Pronto, era culpado de todos. Fazia 500, tropeçava em 501, era culpado de todos. E assim sucessivamente. Por isso que só Deus, através do Filho, é que cumpriu a lei, porque a nova aliança só poderia se estabelecer com o cumprimento da primeira. Entende, abençoado? 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então você sabe, mais uma vez, né? Que lá em Gálatas 5:16 e 17, andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne, a vontade do diabo, a vontade do opositor.
Então é isso que Paulo está pregando para eles lá. Para que eles se mantessem e andassem no Espírito e que não desse lugar à carne, né? Porque eles estavam aguardando. Eles estavam aguardando a consumação de todas as coisas. E todos aqueles, antes da cruz, que morreram em pecados e delitos, esse corpo, né? O Filho de Deus, o Espírito, ele ficava preso na sepultura, no inferno, no cemitério, aguardando a ressuscitação dos corpos. Que corpo? Os espíritos. Não hoje. Hoje ninguém dorme. Que o pastor disse que o meu pai está dormindo. Já fui lá, pelejei para acordar ele, soltei bomba e ele não acordou. Esse mentiroso. Entende, abençoado? Então isso era antes do ano 70. E que isso faz parte da obra de papai. Então, na primeira ressurreição, na cruz, quando ele ressuscitou, muitos que já tinham morrido do ano 1 até o ano 33, ressuscitaram juntamente com eles. Os espíritos, né? Que a televisão bota os espíritos andando. Eram os espíritos. A glorificação dos corpos. E nós já estamos glorificados. Não é nós, o Haroldo. É o espírito, o espírito. Então, do ano 33 para frente, aqueles que morriam e que morreram em Cristo, que eram espírito revestido de carne, a carne virava pó, o espírito ficava, que Paulo fala, dormir. Ficava preso no ágio, na sepultura, no inferno, aguardando o ano 70, quando se consumaria Mateus 24, 34 e Daniel 9, 24. Então, aqueles corpos espirituais que estavam presos, eles seriam ressuscitados, seriam glorificados. Que eles estavam aguardando. Nós não aguardamos nada. Não aguardamos nada. Então, 8. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Isso não se refere a hoje, tá, abençoado? Hoje não se refere a hoje. Paulo está falando com eles lá. E que ele se refere aqui ainda à lei de Moisés. 9. Vós, porém, vós, eles, os ouvintes de Paulo, os eleitos de Deus, aqueles que creram, aqueles que creram, porque, como eu já falei para vocês, uma das características dos filhos de Deus é crer. A fé não é tua, abençoado. A fé não é minha. A fé não é tua, minha. Paulo diz que se você tiver que se gloriar, se glorie em Deus. Você não pode se gloriar porque eu tenho fé. A fé não é tua, nada é teu, abençoado. Nada, só quem pode crer é o filho de Deus, porque isso é uma característica do filho de Deus. E quem não tem o Espírito de Deus, não crê, porque esse tal não é dele. Entendeu, abençoado? E o que eles estão fazendo aqui no meio de nós? Vivendo normal. Tem uns que vão para a criminalidade, tem outros que vivem normal, mas que não tem o Espírito de Deus. Ele vai viver aqui e vai se acabar. Pronto, não tem vida eterna. Não tem Espírito. A vida eterna é para os Espíritos. Homem não tem vida eterna. Então, vós, porém, não estáis na carne. Paulo falando com eles lá. Mas no Espírito. Aí ele diz, olha, presta atenção, Flávio. Se de fato
Então, olha, Paulo diz, presta atenção. Vós, falando com eles lá, porém, não estáis na carne. Aqueles ouvintes de Paulo. Vocês não estão na carne, Paulo está dizendo. Aí, Paulo vai e faz uma observação, dizendo, isso é, se realmente, em outras palavras, se realmente vocês são filhos de Deus, se realmente vocês são trigo. É isso. Ó, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Aí Paulo diz, se de fato, se de fato, o Espírito de Deus habita em vós. Então tinha gente ali que não tinha um Espírito, que não era de Deus. E era o quê? Alma vivente. E Deus habita em vós. E se alguém, olha, não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quem tivesse o Espírito de Deus, esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ia ressuscitar o corpo deles mortal, que estava morto por causa do pecado, por causa da transgressão da lei. E aí vem o 11, né? Aliás, o 10. Olha, se porém Cristo está em vós, se porém, por quê? Porque não é todo mundo que Cristo está abençoado. Cristo só dá nos eleitos, nos escolhidos por Ele, desde antes da fundação do mundo. Então Ele não está em todo mundo. Quem diz isso é o pastor, porque quer roubar todo mundo. Então Deus, Ele não está em toda a humanidade, porque Ele botou duas sementes. Então Ele diz, ó, se porém, versículo 10, se porém Cristo está em vós, neles, o corpo, na verdade, está morto, por causa do pecado. Então todos aqueles que Cristo estavam nele, ele estava morto por causa do pecado. Você já ouviu falar que Deus, ele não como é que é o nome? Ele não ministra, né? Ele não ministra no pecado. Então, se eles lá tivessem Cristo, então eles estavam mortos por causa do pecado. Pecado por quê? Porque estava ainda antes do ano 70. Então, eles estavam mortos por causa do pecado. Então ele diz, ó, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. A justiça que eles estavam aguardando, a consumação de todas as coisas, né? A consumação da lei, do pecado, né? A glorificação dos corpos, a ressuscitação dos mortos, e assim sucessivamente. Então ele continua. E a justiça é exatamente isso. Nós somos a justiça de Deus, Paulo disse. E quando que se consumaria a justiça de Deus? Exatamente o que está escrito lá em Apocalipse, que o pastor, o doutor em teologia, lê isso e quer aplicar. Nada é para aplicar, doutor. Não tem mais nada para aplicar, doutor. Tudo já está consumado. Não é para ter macumbeiro, pastor, nem padre, nem papa, nem nada. Não é para ter igreja, não é para ter nada. É para ter Cristo, é para ter fé. Ele disse que não divide a glória dele com ninguém. Ninguém é ninguém. E por que ele não divide a glória dele por ninguém? Porque foi ele que fez tudo. É só para tu crer, inteligente. Então, ó, se porém Cristo está em vós,
O corpo, na verdade, ele lá está morto por causa do pecado. Mas o espírito é vida. Então, espiritualmente, eles estavam vivos. Espiritualmente estavam vivos. Porque o espírito é vida. O espírito é vida por causa da justiça. Não a minha e não a tua. Não é subir monte, não é descer monte. Não é comer pão, não é comer suco, não é aceitar Jesus, não é dar dinheiro pro ladrão. Não, é a justiça de Deus que ele já consumou, para tu crer só. 11. Aí pro Flávio Ferreira, terminando aqui, ó. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ó, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Então, isso daqui estava para o futuro? Sim, porque eles estavam aguardando, eles estavam mortos em pecados e delitos. Então, esse espírito iria vivificar eles do pecado e da morte. Entendeu, abençoado? Simplesmente isso. Não é que tu vai morrer e aí esse teu corpo vai voltar a viver de novo. Não é isso, não é nada disso. E que hoje isso não tem mais nada a ver. Tudo isso daqui já se cumpriu. Então, ó, 41 minutos, né? 41 minutos. Deixa eu só ler aqui. 8:12, ó. Assim, pois, irmãos, falando com eles, né? De novo, tá falando com eles. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque, olha, se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Tá vendo qual é a morte? Mas se pelo Espírito modificarde os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, o que é isso? Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Então, você andar no Espírito, né? O Espírito é vida. E hoje te livra de quê? O que livrou eles lá. E no nosso caso aqui é da prostituição, da inveja, da carne, da carninha friboi, do diabo. Do diabo que está ao nosso derredor. Andar no Espírito é viver alegremente. Viver com temor a Deus. É isso. E se tu for viver segundo a carne, tu só vai arrumar confusão, mano. Vai acabar morrendo. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E para isso tu tem que temer a Deus, ter entendimento e não andar segundo as obras da carne. Entendeu, abençoado? Porque não recebeste o espírito da escravidão, falando com ele lá, para viver de outra vez atemorizado, né? Falando da antiga aliança, falando da lei de Moisés. Mas recebeste o espírito de adoção, ele lá, baseado no qual clamamos, Abba Pai, meu Pai. 16, olha, o próprio espírito, com o nosso espírito, falando com ele lá, que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, isso não é para hoje, também com ele seremos glorificados. Seremos, você está vendo, né? Que aqui está tudo no futuro, né? Mas esse futuro era para eles, que eles estavam aguardando. Nós estamos depois. Entende? É como você viver sua partida de futebol. Tu tá antes do término.
Então tu tá aguardando terminar a partida. E quem tá depois? Já tem um resultado, né, bebê? Nós somos depois de tudo consumado. Nós não estamos aguardando, não estamos esperando. Mais uma vez. Então ele diz, ó, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Seremos porque anos 55 a 57 seria só no ano 70 a consumação de todas as coisas. Então eu vou ler isso aqui porque eu acho isso aqui maravilhoso, ó, mano. É por isso que o tempo passa. Ó, porque para mim tem um por certo, Paulo falando dele mesmo. Porque para mim é para ele lá, pessoal, não está falando comigo. Porque para mim, Paulo dizendo a ele, falando dele mesmo, tem um por certo que o sofrimento do tempo presente, o tempo que ele estava vivendo, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aí Paulo começa a falar dele e depois inclui os romanos em nós, que ele estava aguardando. A ardente expectativa o que é? Aguardando. Eu estou com a expectativa que amanhã será um dia bom. A expectativa. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus. Então eles estavam aguardando. Aí ele continua, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus, se referindo à manifestação do ano 70, a volta dele, que não era a volta para ninguém ver. A volta de Jesus, né, foi a consumação de Mateus 24, 34 e o cumprimento de Daniel 9, 24, que se refere, eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. Ou seja, no ano 70, com a consumação de Daniel 9, 24 e Mateus 24, 34, né? Viria uma sentença para aqueles que mataram Jesus, para aqueles que roubaram, para aqueles que mataram o profeta. É isso foi a volta dele. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que o sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, falando do fim de todas as coisas lá, né? Para a liberdade da glória do Filho de Deus, viver por fé. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora lá quando eles estavam. E não somente ela, mas também nós, ó. Não somente a criação, mas também nós. Nós quem? Paulo e os romanos. Nós que temos as primícias. Eles foram... Jesus se manifestou primeiramente para eles, vocês sabem disso. Para os judeus. Porque sabemos que toda a criação ao só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias dos espíritos, igualmente gememos nosso íntimo, aguardando a adoção de filho. Ó. Então, eles, muito embora tenham sido escolhidos por Deus, né? Eles ainda estavam aguardando a adoção. A redenção do nosso corpo, se referindo aos que dormiam, se referindo àqueles que, os espíritos, que estavam mortos, que dormiam. Pós-cruz, né? Os que passaram da cruz. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois os que alguém vê, como esperar? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Tá vendo? Que tudo é pro futuro. Isso já deu, Lira? Claro. Claro. Então, ó, só para terminar aqui, olha, também
8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Você vê que tudo é Deus, abençoado. Ele é que toma de conta de nós. Ele é que já fez tudo. Aqui eles estavam sendo assistidos pelo Espírito de Deus. Olha, nos assiste em nossa fraqueza, falando com ele lá, Paulo se incluindo, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, muito embora eles estivessem aguardando, aqueles que tinham o Espírito de Deus, eles eram cuidados por Deus, e nós já somos cuidados por Deus. Nós já somos cuidados por Deus. O Espírito que em nós habita, né? Ele nos assiste enquanto nós estivermos aqui. E aquele que sonda o coração sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Que santo? Os Espíritos. Então aqui, ó, eu vou... Aí Paulo diz para eles assim, ó, 8:31, que diremos, pois, à vista destas coisas, de todas essas coisas, desde o 1 até agora? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo pergunta para eles lá em Roma. Pessoal, se Deus é por nós, se Ele já habita em nós, quem é que vai ser contra nós? Ele pergunta. 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós ele, não é por nós hoje, o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Paulo pergunta para ele lá, os ouvintes dele, os romanos. E aí Paulo mesmo diz, é Deus quem o justifica. 34, Paulo faz outra pergunta, quem os condenará? Os filhos de Deus. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por nós quem? Paulo está falando com quem? Com os romanos, e Paulo está se incluindo, abençoado. 35, Paulo faz mais uma pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Depois de tudo que ele pregou aqui, ele pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a que ele estava aguardando? Ou angústia? Ou perseguição? Que foi dito que ele sofreria perseguição, né? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Paulo está perguntando. Como está escrito, ó, por amor de ti, somos. Hoje, não somos. Paulo está falando com eles e está se incluindo, porque eles estavam aguardando. Então, pelo amor dele, ele diz, por o amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha. Então, nessa época aqui ainda era ovelha, né? Para o matadouro. 37. Em todas essas coisas, Paulo fala a ele lá, em todas estas coisas, todas as coisas do que eles passaram e que ainda iam passar, porém somos mais que vencedores. Paulo está dizendo para ele lá, por meio daquele que nos amou. 38, porque eu estou bem certo, Paulo está dizendo a ele lá, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, que eram os governos da época, nem as coisas do presente deles lá, não é hoje, nem do porvir, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos. Paulo aqui está
dizendo separar-nos, vocês romanos e eu, Paulo. Entende, abençoado? Poderá separar-nos. Cadê onde é que eu parei? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, ponto. Por quê? Paulo está se referindo aos espíritos, né? Então, nada nos separa do amor de Deus. Paulo disse para ele lá. E nós hoje? Abençoado. Nós já estamos nele, ele já está em nós. Nós já temos tudo. Nós já temos tudo. Nós já estamos vivendo a vida eterna. Nós estamos já com o mundo conciliado. O céu e a terra agora estão juntos, estão conciliados. Nós já estamos vivendo já todas as coisas. O que falta é acabar a nossa participação de carne e sangue, como teve Jesus de Nazaré, e aí esse homem, essa carne, esse corpo, ele vai virar pó e o espírito vai voltar. Simplesmente assim, vai ser arrebatado, puxado com força. Então, ultrapassou aí, né? Espero aí que vocês tenham entendido alguma coisa e pedindo que se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe as mensagens. Graça eterna, até a próxima.